Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Gislene. Seja muito bem-vinda. Boa noite a você que está entrando aí. Boa noite, Hugo. Gente, se o meu celular está com problema para carregar, então talvez eu vou ter que fazer a live, parte dela deitada, para eu ter que conectar novamente ao carregador, tá bom? Por enquanto ele está carregando, eu estou segurando ele aqui. Mas se ficar muito difícil assim, eu vou ter que deitar ele no suporte, então já peço desculpa a vocês, tá? Espero que vocês estejam passando um bom dia, estejam tendo aí uma boa quinta-feira guardada pelo nosso Deus. Boa noite, Bina, seja muito bem-vindo, Bina. Seja muito bem-vindo. Aguardar um tempo, o pessoal está chegando. Hoje, nesta quinta com Deus, nesta quinta com Deus nós vamos estar iniciando hoje, nesta primeira quinta-feira, quinta com Deus, essa primeira quinta-feira com Deus de agosto, nós vamos estar iniciando os estudos das parábolas de Mateus, capítulo número 13. Então, você vai lendo aí, vai estudando esta parábola. Nós vamos começar com a parábola do semeador, depois ir para a parábola do joio, e vamos assim por diante até o fim do capítulo 13 de Mateus, tá? E vamos procurar, a partir de cada parábola, estarmos ensinando coisas práticas para as nossas vidas. Então, você vai lendo aí Mateus capítulo número 13, hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador, depois tem a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, do fermento, a parábola da rede, e assim, essas 4 parábolas nós encerramos o mês de agosto, tá bom? Então, você vai anotando aí, vai estudando este livro. Então, hoje nós estamos iniciando, boa noite, Elândia. Hoje nós estamos iniciando os estudos das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Bruno, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Nós vamos esperar mais um tempinho e nós vamos orar a Deus, agradecer a Deus pelo dia que Deus nos concedeu, agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas, agradecer porque Ele tem demonstrado o seu grande poder na minha vida e na sua vida, e nós somos agradecidos a Ele por isso. Então, onde você está aí, abaixe sua cabeça, vamos juntos estarmos orando a Deus, vamos juntos estar clamando a Deus, colocando diante de Deus as nossas petições, colocando diante de Deus as nossas necessidades, na certeza que nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Nós servimos a um Deus que constantemente tem demonstrado o seu amor e sua graça sobre as nossas vidas. Vamos orar a Deus? Aí onde você está, participe também, não fique somente assistindo, mas participe, ore a Deus, clame a Deus, peça a Deus pela sua vida, peça a Deus pela sua família, peça a Deus pelo seu emprego, peça a Deus pela sua saúde, peça a Deus pelos seus familiares, peça a Deus pelas pessoas que você sabe que estão internadas, passando por momentos de dificuldade e enfermos, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão com falta de esperança, pessoas que estão desesperadas num momento como esse. Vá clamando a Deus. Nós, como cristãos, sempre teremos alguma coisa para fazer para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós nunca poderemos dizer que não podemos fazer nada pelas pessoas, porque nós podemos sim orar, podemos sim interceder por elas, podemos sim jejuar pelas vidas delas, podemos sim estar à disposição para estar escutando essas pessoas. Então, nós temos muito que fazer pelas pessoas, porque nós temos como levá-las diante de Deus em oração. E isso é o principal, porque toda solução de problema começa pela oração. Toda transformação se inicia pela oração. Então vamos orar a Deus? Baixe sua cabeça onde você está. Vamos orar a Deus.
Pai querido, Pai eterno, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua muitas misericórdias que o Senhor tem derramado sobre nós. Então eu sou muito agradecido a Ti por isso, ó Pai. Pai, eu te agradeço por cada um que está aqui nesta noite, que veio até aqui, Senhor Deus, para juntos estarmos aprendendo da Tua palavra, para juntos estarmos confortando uns aos outros, e eu sou agradecido a Ti pela vida dessas pessoas, ó Pai. E peço que o Senhor continue a manifestar a Tua graça sobre a vida de cada uma delas. Que o Senhor continue a manifestar o Seu amor, a Tua bondade sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Coloca a Tua boa mão de cura sobre as enfermidades, ó Pai. Coloca a Tua mão de conforto sobre aqueles que estão aflitos, que estão angustiados, ó Pai. Coloca a Sua mão de força e de renovar as forças àqueles que estão cansados, àqueles que estão decepcionados, àqueles que estão angustiados, ó Pai. Coloca a Tua boa mão de perdão àqueles que estão lutando, ó Pai, e que tem muitas vezes te desobedecido, que o Teu Espírito Santo esteja levando a cada um deles ao arrependimento, ó Pai querido. Pai, continua a estar a Tua boa mão sobre cada um de nós. Que cada um que está aqui presente nesta noite seja alvo do Teu amor, alvo do Teu cuidado, ó Pai. Que cada um saia daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Saia daqui, Senhor Deus, animado por estarmos juntos uns com os outros aqui nesse espaço de adoração, ó Pai. Pai, fala conosco, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, usa, Senhor Deus, as nossas vidas para o Teu louvor. Esta oração que nós fazemos no nome maravilhoso de Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém e amém, Senhor Deus. Muito bom, abra sua Bíblia aí. Boa noite, Simone, seja muito bem-vinda, viu? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Boa noite, Reginaldo, seja muito bem-vinda, Reginaldo. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo de número 13. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Como nós falamos logo no início da nossa transmissão, no mês de agosto nós falaremos sobre parábolas. Então, iniciando pelas parábolas relatadas por segundo Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, depois a parábola do joio, a parábola da mostarda, a parábola da rede, e a parábola da mostarda, do fermento, do joio, e a parábola da rede. Então, com essas 4 parábolas, nós estaremos trabalhando com elas no mês de agosto. Então, você aí na sua casa mesmo já vai lendo essas parábolas, viu? Vai estudando essas parábolas para nós estarmos aqui juntos aprendendo sobre isso. Uma boa noite Luciene, boa noite Cláudia e família, sejam todos muito bem-vindos, tá? A nossa celebração desta noite. Talvez você vai falar, o que é a parábola? Parábola era uma forma que o Senhor Jesus Cristo utilizava para ensinar sobre o reino de Deus. A parábola, o Senhor Jesus Cristo, a partir de coisas reais, a partir de coisas existentes, ele criava uma história com E, né? Não era algo verdadeiro, o ensino era verdadeiro, porém o que se passava ali na parábola, aquilo de fato não aconteceu, mas acontecia situações semelhantes que aquele ensinamento poderia ser colocado em prática. Então o Senhor Jesus Cristo, a partir de coisas simples, o Senhor Jesus Cristo, a partir de coisas do nosso cotidiano, como plantação, como relacionamento familiar, como festas, como alimentos, o Senhor Jesus Cristo, ele falava, ele nos ensinava através disso. E isso também ele falava através de parábolas, porque ele não tinha condições de alguns tipos de ensinamento, ele falar de uma forma muito clara para não gerar nenhum tipo de violência, nenhum tipo de perseguição por parte das pessoas que estavam ali ao redor. E era uma forma também do Senhor Jesus Cristo estar falando de uma forma que aqueles que estavam ao lado dele compreendessem.
Ele mesmo fala, olha, eu falo dessa forma como parábolas para que aqueles que não são do nosso círculo não entendam, não compreendam, e não fiquem desanimados e não comecem a criar situações de embaraço para cada um de nós. Os evangelhos vão narrar cerca de 32 parábolas faladas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a parábola é este ensino que o Senhor Jesus Cristo, histórias que o Senhor Jesus Cristo conta, e através dessa história ele vem falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade de Deus que se estabelece, a vontade de Deus que é feita através da minha e da sua vida. Então, o que eu acho bom, interessante que nós estudamos as parábolas, é que nós vamos estudando doutrinas e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E quando se estuda, é importante também você estar anotando tudo isso, para você estar se recordando, para que isso venha fazer parte também do seu conhecimento. Aqui em Mateus capítulo 13, versículos de número 1 até o versículo de número 8, nós vamos ler. Acompanha aí, diz assim, Mateus 13, de 1 a 8, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia saiu Jesus de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao longe do povo. O povo reunido ficou na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela comeu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque ela não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E o Senhor Jesus Cristo ele vai explicar. Mais adiante, ele vai explicar, ele vai falar para os seus discípulos o significado desta parábola. Então, você vai seguindo aí, mais à frente, em Mateus capítulo 13, ele vai falar sobre o significado desta parábola, a partir do versículo de número 19. Ele vai dizer 18, na verdade. Ele diz, portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Ele vai dizer, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daqueles que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O Senhor Jesus Cristo, quando ele está falando aqui sobre a parábola do semeador, tá? A ênfase na parábola do semeador é a semente. Diferentemente da parábola do joio, onde a ênfase está na semente, aqui na parábola do semeador, a ênfase está no coração. No coração. No coração que é representado pela terra. No coração que é representado por onde a palavra vai estar sendo depositada. E fazendo uma ligação ao que se diz no Velho Testamento, que do coração é que procede as escolhas da vida, do coração que procede as nossas decisões, o conteúdo que nós vamos estar tomando decisões para as nossas vidas. Então, o Senhor Jesus Cristo ele vai falar sobre a semente, o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre o semeador, e o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre a terra. Na parábola de Jesus, ele usa esses três elementos. A semente é a palavra de Deus.
É a palavra que é proferida, é a palavra que é pregada, a palavra que, através do Espírito Santo, nós somos iluminados para compreender, para entender. Então, esta semente que cai neste coração é a palavra de Deus que é pregada. Então, aqui, ele vai deixar muito claro que esta semente, ela era de boa qualidade. Ela não vai prosperar em alguns terrenos, não é por deficiência, por má qualidade da semente, mas o problema estará no coração. A você que prega o evangelho, querido, as pessoas, elas aceitam a Jesus Cristo e escutam a Jesus Cristo não pela sua capacidade de convencimento. Sabe por quê? Porque humanamente é impossível alguém convencer alguém. O convencimento é função exclusiva do Espírito Santo de Deus. É somente o Espírito Santo de Deus que tem a capacidade para convencer o homem do pecado, da verdade e do juízo. Sendo assim, quando você prega ou quando você ensina a palavra de Deus e esta palavra surte efeito na vida das pessoas que estão escutando, não se glorie por causa disso. Não se julgue um bom pregador. Não se julgue um bom explicador da palavra de Deus. Não se julgue um bom professor, porque aquela palavra ela fez efeito no coração e o coração é uma terra que somente Deus tem acesso. Você é humano, eu e você é humano, nós não temos condições de fazer com que essa palavra entre no coração dessas pessoas e frutifique ali. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz esta obra. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele não está colocando em dúvida, Ele não está ressaltando a qualidade da semente, Ele não está colocando em dúvida a qualidade da semente e não está também ressaltando a qualidade do semeador. Porque Ele diz que o semeador saiu a semear. Se você já viu, se você já esteve na roça e você já viu como que se semeia, muitos têm uma bolsa que usa ao lado e ali dentro estão a semente. Então você pega um punhado de semente e você sai jogando, você sai espalhando no terreno. Quando o terreno é arado, quando o terreno é feito suco nos terrenos, então você sai espalhando, colocando dentro do suco. Mas quando não há, quando você vai semear no campo que não foi arado, que não foi colocado as valas, você sai espalhando esta semente, você sai espalhando a palavra de Deus. E ele diz, olha, o semeador, ele saiu espalhando, ele não escolheu o campo que iria semear, ele não escolheu qual campo que iria receber a semente. Da mesma forma, eu e você, quando saímos a pregar a palavra e quando pregamos a palavra nós somos desafiados a pregar em todo o tempo e pregar para todas as pessoas e não fazermos acepções de pessoas. Então aqui nós podemos aprender isso também, que eu e você não podemos escolher a quem nós vamos pregar a palavra de Deus. Nós muitas vezes temos a mania de achar, olha, eu vou pregar a palavra para aquela pessoa porque parece que aquela pessoa está mais suscetível a aceitar. E quando eu falo isso, mais suscetível a aceitar, é porque isso eu estou analisando que do ponto de vista humano eu me relaciono melhor com aquela pessoa. Mas eu devo me lembrar, não é a minha capacidade humana que fará com que a pessoa escute e aceite a Cristo Jesus. Isto é atribuição, é função exclusiva do Espírito Santo de Deus. É Ele quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa palavra. É Ele que faz essa obra em nossas vidas. Então, Ele saiu a semear, e Ele semeou na terra. Todos os corações foram alcançados por esta semente. E aqui nós temos a primeira pergunta que sempre vem e que sempre se coloca, porque algumas pessoas escutam a palavra de Deus, porque algumas pessoas escutam o Evangelho, umas aceitam, outras não aceitam. Por que que isto ocorre?
Porque algumas pessoas facilmente elas se rendem ao Senhor Jesus Cristo e tem outras que você prega a vida inteira e aquela pessoa externamente, publicamente ou verbalmente, aquela pessoa nunca expressou, nunca professou o Senhor Jesus Cristo. O que pode ocorrer que no coração dela, ela tenha professado a Jesus Cristo. Ela tenha aceito ao Senhor Jesus Cristo, mas publicamente ela não manifestou, ela não verbalizou que aceitou ao Senhor Jesus Cristo. E você vai ter aí duas correntes que não nos faz ao caso de falar, de estudar neste momento, que vai dar explicações para isso. Mas a grande questão é que o que o Senhor Jesus Cristo deixa muito claro aqui na palavra dele, dizendo que de acordo com o terreno, de acordo com o coração, a semente ela vai prosperar ou não. Tudo vai depender de como a pessoa recebe o Evangelho. Não depende se ela é um escolhido ou não. Não depende se ela foi um eleito ou não, porque a palavra de Deus é muito clara em dizer que Deus elegeu a todos na pessoa do Senhor Jesus Cristo para aceitá-lo como Senhor e Salvador. E a palavra de Deus é muito clara que Deus não faz acepção de pessoas, e uma vez que Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe quem vai para o céu, quem vai para o inferno, porque Deus não faz esse tipo de acepção de pessoas, Ele não faz esse tipo de escolha dentro da misericórdia e da graça dele. Quando você vai ver a questão da eleição, dos eleitos, dos escolhidos, a eleição ela é feita com base na presciência de Deus. Deus, sabendo que aquela pessoa teria uma resposta positiva ao Evangelho, Ele elegeu esta pessoa antes da fundação do mundo com base na sua presciência, ele sabendo, não que ele determinou, mas sabendo que aquela pessoa o aceitaria. Então, o Senhor Jesus Cristo vai deixar claro dizendo, olha, o semeador, ele saiu a semear, ele jogou a semente, todos escutaram, porque nem todos aceitaram. Ele vai dizer, por causa do coração. Ele não fala que é por causa da eleição. Ele não fala porque um era escolhido, o outro não era escolhido. Ele não fala, Jesus não fala nada disso. O Senhor Jesus Cristo diz, por causa dos seus corações, de como eles recebem a palavra, é por isso que eles não se mantêm nesta palavra. Ele vai dizer, porque alguns corações é como uma semente que é jogada e cai na beira do caminho. Ora, na beira do caminho onde as pessoas passam. E passando ali, elas vão pisar nesta semente. E essa semente ela vai ser morta. Essa semente ela vai ser destruída. E ali também as aves elas vão pegar esta semente e tirar esta semente do coração. Aqui nós vemos a importância de quando nós estamos na celebração e quando nós estamos na igreja, de nós não atrapalharmos as pessoas que estão escutando a mensagem de Cristo Jesus. Porque o meu comportamento ali, naquele momento, pode desviar a atenção da pessoa e fazer com que esta palavra seja facilmente retirada pelo inimigo deste coração. A atenção desta pessoa pode ser desviada pelo inimigo, porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer que quando esta palavra é lançada, o semeador lançou, ela caiu no coração, mas há uma ação de uma terceira pessoa, que é esta ave que vem e rouba esta semente. E esta ave aqui é simbolizada pelo inimigo das nossas almas, por aquele que se opõe ao reino do Senhor Jesus Cristo, que é Satanás. Ou seja, a palavra ela é proferida, a palavra está sendo dita, e Satanás o tempo inteiro vai criar situações para que aquela pessoa não aceite a Jesus Cristo, não reconheça a Jesus Cristo. E eu e você temos que entender que quando a palavra está sendo pregada, ali é uma guerra espiritual. É uma guerra no mundo espiritual, onde a palavra
está vindo para o convencimento e Satanás quer manter os olhos daquela pessoa cegos para que ela continue escravizada, para que ela não faça a escolha de aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo não arromba, ele não arromba a porta do coração de ninguém. É você que convida o Senhor Jesus Cristo para entrar. É a pessoa que toma a decisão de reconhecer a vida dela como algo que necessita, carente da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Então ele vai falar, olha, as sementes que caem na beira do caminho e o diabo vai lá e rouba. Vai lá e pega esta semente, não permite que essa semente esteja se desenvolvendo. Devido ao ambiente, devido ao histórico de vida desta pessoa, devido às circunstâncias de vida desta pessoa. Por isso que é muito importante, quando você está ouvindo uma palavra, de você imediatamente tomar uma decisão. Não deixar para tomar a decisão quando você vai chegar na sua casa, ou não deixar para tomar a decisão no dia seguinte, ou não deixar para tomar a decisão no ano novo, não. Quando a palavra de Deus te desafiar, imediatamente, naquele momento, se curve diante de Deus e assuma aquele compromisso de desafio desta palavra no seu coração. Porque pode ser que no decorrer do caminhar, o inimigo rouba esta palavra do seu coração. Tire esta palavra do seu coração e você não vai ter tomado esta decisão. Mas o Senhor Jesus Cristo vai dizer também que há palavras que caem em um terreno pedregoso, um terreno duro. E esse terreno duro, nós lembramos que o Senhor Deus, lá no Velho Testamento, ele vai dizer para o povo de Israel, olha, vocês têm um coração de pedra, e é por isso que vocês não me obedecem. Eu vou tirar este coração de pedra, e a minha palavra, ela vai produzir um coração de carne, um coração que esteja disposto a me obedecer. Então aqui nós temos uma outra situação. Há pessoas que desenvolvem um coração amargurado. Há pessoas que desenvolvem um coração fechado. Há pessoas que desenvolvem um coração rancoroso. Um coração que não perdoa. Um coração que não enxerga, que não está disposto a olhar as coisas boas da vida. E quando a palavra cai ali, a pessoa até está disposta a seguir ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo mesmo diz que esta que cai aqui em meio às pedras, ela logo brota. Ou seja, a pessoa recebe o evangelho com alegria, a pessoa vai lá na frente chorando, a pessoa pede uma Bíblia, e a pessoa começa a estudar, mas logo, passado 2, 3 semanas, aquela pessoa já não está mais disposta a continuar a andar, a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ela recebe, mas a palavra não cria raiz no coração. A palavra não frutifica no coração, porque aquele coração está cheio, aquele coração está totalmente repleto de amargura, está repleto de preocupações desta vida, comprometido com o pecado, e a palavra não encontra ali abrigo. Mas o Senhor Jesus Cristo também vai falar do outro tipo de coração. Vai falar daquele coração, daquela semente que cai entre espinhos. A palavra que é pregada num terreno que cai entre espinhos. E diz que esses espinhos crescem e sufoca esta palavra. É aquela pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo. Mas ela aceita o Senhor Jesus Cristo, mas ela não abre mão. Ela não abre mão, a exemplo dos outros, de continuar vivendo a vida nos valores que ela tinha quando ela não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ela quer andar com o Senhor Jesus Cristo, mas com os valores da velha vida ainda. Ela quer andar com o Senhor Jesus Cristo, mas ela não quer permitir que o Senhor Jesus Cristo ocupe o 100% da vida dela. Não há uma entrega total, não há uma ruptura
ruptura com o pecado. Ela quer ficar servindo a Jesus, mas ela quer ainda continuar vivendo a vida anterior. Um mês passado eu estava ouvindo a entrevista do Rodolfo Arantes, ex-integrante da banda Raimundos, e ele falou, olha, quando eu aceitei a Jesus, eu estudava a palavra. E sabe que eu até quis manter algumas coisas do velho homem na minha vida. Mas, cara, ele diz, à medida que eu fui conhecendo os ensinamentos de Jesus, à medida que eu fui conhecendo o que Jesus queria de mim, como era ser um cristão, eu não consegui manter a minha velha vida, eu não consegui manter os meus velhos hábitos, eu não consegui manter as coisas que eu tinha na minha vida, porque eu percebi que as coisas que eu tinha anteriormente não tinha nada a ver com aquilo que Jesus estava propondo para mim, não tinha nada a ver com aquilo que Jesus estava disposto a fazer na minha vida. Ou seja, então, ele não permitiu que os espinhos matassem a palavra. Ele não permitiu que as velhas ações sufocassem as novas ações. Eu e você devemos nos lembrar disso. Nós somos em Cristo Jesus uma nova criatura. E tendo uma nova criatura em Cristo Jesus, há certos comportamentos da nossa vida que não convém mais para quem é filho de Deus. Não convém mais para quem aceitou o Senhor Jesus Cristo. E acredite, se nós não extirparmos isso de nossa vida, estes comportamentos, eles vão acabar matando a palavra de Deus que habita em nós. É isso que acaba acontecendo muitas vezes com cristãos, com crentes que ficam desanimados, crentes que ficam angustiados, crentes que perdem a alegria de ir na igreja. É porque a vida, comportamentos acabam matando a alegria deles estarem em Cristo Jesus. Então, querido, permita cada dia que o Espírito Santo de Deus vá limpando o seu coração. Permita cada dia que o Espírito Santo vai purificando o seu coração, vai purificando a sua vida, para que espinhos não brotem no seu coração, para que essa terra não se torne uma terra pedregosa, uma terra dura, onde a palavra de Deus não frutifique, mas que o seu coração seja como este último que o Senhor Jesus Cristo vai dizer, esta terra boa, onde a semente caiu, onde a semente desenvolveu, onde a semente frutificou e deu fruto de 100, e deu frutos sem medidas, onde o Senhor Jesus Cristo passa a controlar a vida, onde o Senhor Jesus Cristo passa a dominar plenamente a vida. E o Senhor Jesus Cristo diz, olha, é por isso que há pessoas que começam a me seguir, mas elas não ficam. Elas não ficam porque elas querem me seguir, mas ao mesmo tempo elas querem ficar olhando para as coisas e os prazeres deste mundo. Elas querem me seguir, mas elas olham somente para as bênçãos e elas se esquecem que seguir a Jesus é pegar cada dia a sua cruz, é renunciar a si mesmo, é negar a si mesmo. Seguir a Jesus é ter uma vida de tribulação. Seguir a Jesus é ter uma vida de provação. Seguir a Jesus é, como o apóstolo Paulo diz, é esmurrar o seu próprio corpo para que ele seja reduzido a nada. Querido, hoje se prega um evangelho fácil. Um evangelho onde você faz o que você quer e você tem ainda de Deus o seu empregado. Onde você dá ordens para Deus. E quando a pessoa fica desempregada, ela diz, eu não aceito ficar desempregado, porque eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu não aceito ficar desempregado. Então nós estamos vivendo, estamos se ensinando um evangelho no qual está dizendo para o filho dar ordem para o pai. Um evangelho que está dizendo para a criação dar ordem para o Criador. E é por isso que essas pessoas não ficam em Jesus Cristo.
Porque elas seguem milagres, elas não seguem Jesus. Elas seguem riquezas, elas não seguem Jesus. Elas seguem sucesso, elas não seguem Jesus. E quando isso para de acontecer na vida delas, sabe o que elas fazem? Elas param, elas começam a colocar a culpa na igreja e falam que vai para aquela igreja, porque naquela igreja realmente acontece milagre. E começa a viver assim, começa a viver desta forma. Quando na verdade seguir a Jesus é uma vida de dificuldade. Nós vamos ter com Jesus, seguindo a Jesus, uma vida igual ao que ele teve. Uma vida de dificuldade, uma vida de provação, uma vida de muitas batalhas. E eu gostaria de dizer e de perguntar a você, com base nesta parábola do semeador, como está o seu coração? Às vezes você tem dificuldade de seguir a Jesus, não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa das doutrinas, não é por causa da forma do culto. Às vezes você tem dificuldade de seguir a Jesus é por causa do seu coração. A palavra de Deus não está frutificando no seu coração. A palavra de Deus não está encontrando um coração disposto a obedecer a Jesus. A palavra de Deus não está encontrando em você um coração disposto a ter a mente de Cristo Jesus. A palavra de Deus não está encontrando em você um coração disposto a perdoar, disposto a amar, disposto a aprender com Jesus Cristo, disposto a ajudar ao próximo. Você está com um coração que só pensa em si mesmo. Quando o Senhor Jesus Cristo falou, ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua própria vida em favor dos outros. Porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Como está o seu coração? Eu gostaria que você pensasse neste momento sobre isso. Como está o meu coração? Olha, eu já passei por tantas decepções que eu estou com um coração amargurado. Eu estou com um coração que é uma verdadeira pedra. Como que está? Pastor, eu sou tão desconfiado que eu não consigo me entregar para Jesus. Eu quero te dizer, querido, nesta noite, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por você. Ao morrer na cruz por você, você reconheceu e você pediu para Jesus Cristo vir morar no seu coração. Quando você pediu para o Senhor Jesus Cristo vir morar no seu coração, você reconheceu que você precisa de Jesus. Que Jesus e você entregou sua vida para ser Senhor, para Jesus Cristo ser Senhor de sua vida. Então, você tem que buscar fazer a sua parte. Você tem que buscar orar, você tem que buscar estudar a palavra de Deus. Você tem que buscar ter uma vida de santidade. Você tem que buscar uma vida de conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, saber quem Ele é, perseguir a vontade dEle, buscar a vontade de Deus para a sua vida. E saber que o Senhor Jesus Cristo, Ele não está te abençoando por causa disso. Ele te abençoa por causa da maravilhosa graça dEle, como a Simone colocou. É pela graça. Mas lembre-se, a salvação é pela graça. Não significa que foi de graça, porque a salvação custou tudo que Deus tinha. A salvação não foi de graça para Deus, porque custou o Filho dele, o único Filho dele. Então eu e você temos que viver, temos que buscar cultivar no nosso coração um coração que demonstre gratidão por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Gratidão por Jesus Cristo ter nos libertado do pecado. Gratidão por Jesus Cristo dar sentido à nossa vida. Gratidão por Jesus Cristo a cada dia renovar as nossas forças. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Eu gostaria que você meditasse isso nesta noite. E talvez você vai escutar o Espírito Santo dizer, olha, você sempre procurou saber qual era o problema da sua vida. O problema da sua vida não é
isso que você acha. O problema da sua vida é porque você não tem buscado desenvolver um coração disposto a me obedecer, um coração disposto a aprender a minha palavra, um coração disposto a permitir que cada dia eu seja senhor da sua vida, um coração disposto a reconhecer que você precisa de mim, um coração disposto a viver uma vida de humildade, uma vida de devoção, uma vida de obediência na presença de Cristo Jesus. Note que dentro desta vida, deste andar com Jesus, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos cometer erros, mas o Senhor Deus nos dá a sua graça, o Senhor Deus nos dá a sua misericórdia, o Senhor Deus perdoa os nossos pecados. Então que você, nesta noite, querido, que você coloque diante de Deus e Senhor Deus, renova o meu coração. Eu peço que o Senhor sonde o meu coração, Pai, e faça do meu coração, transforma o meu coração num terreno fértil para a tua palavra frutificar. Eu gostaria de orar com você neste momento. Abaixe a cabeça onde você está. Peça para Deus, neste momento, dizer: Senhor Deus, muda meu coração. Senhor Deus, transforma o meu coração. Senhor Deus, trabalha no meu coração. Eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua força. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu sou complicado, Senhor Deus. Eu sou uma pessoa complicada. Desembaraça, Senhor Deus, a minha vida. Cura as minhas emoções, Pai. Cura os meus traumas. Cura as minhas péssimas lembranças. Cura do medo. Cura das decepções que eu já tive com as pessoas. Vai me curando disso tudo, Pai. Para que isso não fique no meu coração e fique me machucando, fique me amargurando, de tal forma que a Tua palavra não frutifica por causa dessas cicatrizes que há no meu coração. Cura o meu coração, porque o coração, o Senhor tem acesso a ele. O Senhor tem poder de transformar o meu coração. Vamos orar? Ore aí onde você está. Peça isso a Deus. Pai, transforma os nossos corações pelo Teu poder. Nos dá, Senhor Deus, humildade para reconhecer que nós precisamos de Ti. Pai, nós somos falhos, somos imperfeitos, mas o Senhor tem perdoado os nossos pecados, ó Pai. E nós, neste momento, entregamos os nossos corações a Ti, entregamos as nossas vidas a Ti e pedimos que o Senhor esteja limpando o nosso coração, que o Senhor esteja nos purificando de toda maldade, que o Senhor esteja nos purificando de todo pecado, ó Pai, esteja nos purificando de todas as péssimas lembranças, de toda dor, de toda decepção, ó Pai querido. Pai querido, vai formando em nós um coração igual ao Teu, vai formando em nós um coração igual ao do Senhor Jesus Cristo, um coração que perdoa, um coração que ama de forma incondicional, um coração que faz o bem sem olhar a quem, um coração que está sempre disposto a aprender, um coração que está sempre disposto a caminhar ao lado das pessoas, um coração que está sempre disposto a não julgar as pessoas. Nos ajude, ó Pai. Nós oramos no nome eterno de Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém e amém, Senhor Deus. Que bom, viu? Ter cada um de vocês aqui nesta noite, e deseja que Deus continue a trabalhar no seu coração, que Deus continue a atuar na sua vida, fazendo uma diferença enorme em seu viver. Uma boa noite a vocês, uma boa noite Johnny, uma boa noite Simone Cristina, boa noite irmão Maurício Lira, uma boa noite Alessandro, boa noite irmã Rose, boa noite irmã Irlande, um abraço à sua mãe, boa noite irmã Maria Dolorone,
Um abraço, Hugo. Um abraço, uma boa noite, irmã Edivânia. Quem mais aqui? Boa noite, irmão Lino. Boa noite, irmã Andréa Rocha. Boa noite, irmã Cláudia Soares. Boa noite, irmã Luciene, irmão Jair também. Boa noite, irmão Reginaldo. Boa noite, irmão Bruno. Boa noite, irmã Anne. Boa noite, irmã Jaqueline. Boa noite, Dina Alexandre. Boa noite, irmã Gislene. Que Deus guarde vocês debaixo da poderosa mão deles. Que esta palavra frutifique no coração de vocês. E lembre-se, se você está precisando de ajuda, eu estou aqui. A tua igreja está aqui para te ajudar. Você pode mandar mensagem aqui pelo Facebook. Boa noite, irmã Jaqueline, viu? Deus te abençoe. Você pode mandar mensagem aqui pelo Facebook. Você pode mandar mensagem para mim no meu WhatsApp. Eu estou aqui para servir a cada um de vocês, tá bom? Vocês não estão sozinhos. Que Deus... a Ana mandou um beijo. Um beijo na sua bochecha linda, Ana, viu? Tô apertando aí sua bochecha linda, maravilhosa, viu? Um beijão maravilhoso. Dá uma boa notícia aos irmãos. Essa semana nós já formamos o grupo de liderança da nossa comunidade, onde nós vamos estar trabalhando e vamos estar começando a discutir a você que deseja estar no culto presencial, você que não tem mais de 60 anos de idade, não tem nenhuma comorbidade, a você que não é criança, não é infantil, e você fala, olha, eu quero estar na minha igreja. Então, por amor a você e respeitando a você, nós como Igreja de Cristo estaremos nos preparando para retornar às nossas celebrações, para que você esteja ali. Mas isto é uma decisão sua, tá bom? Isto é uma decisão que você vai estar tomando como pessoa. E se você não concorda com isso, a melhor forma de você manifestar isso é você não indo. Você não vai, não tem problema algum, tá bom? Só não acho certo uma pessoa que quer estar na igreja e ela ficar impedida de estar lá, sendo que a prefeitura já liberou, porque algumas pessoas entendem que não deve ir. Então, nós vamos agradar quem não deve ir, respeitando que você fique na sua casa e pedindo para que você continue na sua casa. E a você que deseja estar na igreja, você poderá estar lá conosco, tá? Não sofrendo nenhum tipo de julgamento das demais pessoas. Não cabe a nós julgar quem quer estar, não cabe a nós julgar quem escolher neste momento ficar em casa. Ambos estão servindo a Deus da forma como eles entendem o melhor para este momento, tá bom, querido? Que o amor de Deus perdure, que o amor de Deus recaia sobre cada um de nós nesta noite, e como igreja a gente continue caminhando na unidade, que como igreja de Cristo Jesus a gente continue caminhando no amor, que como igreja de Cristo Jesus a gente continue caminhando, amando uns aos outros, tá bom? Até domingo a celebração da ceia do Senhor. Prepare o seu elemento aí em casa. Você está sendo avisado com antecedência, então prepare o suco de uva, prepare o pão, tá bom? Tá? Você está sendo avisado com antecedência, tá? Então não vai pegar água, tá? Você está tendo tempo de preparar o suco de uva e preparar o pão, tá bom? Querido, bom restante de quinta-feira, uma sexta-feira abençoada de Deus. E lembre, guarde o seu coração e que Deus nos dê um coração igual ao do Senhor Jesus Cristo, e que nós trabalhemos o nosso coração para ser parecido com o do Senhor Jesus Cristo. Amo vocês, até quinta-feira, se a boa mão de Deus assim nos permitir. Fiquem na paz. Um beijo.